Olá a todos. Hoje iremos falar sobre a virtude humana da justiça, uma das 4 virtudes cardeais. Primeiro eu gostaria de explicar que temos as virtudes teologais, a fé, a esperança e caridade, e as virtudes humanas. A gente já falou aqui de algumas das virtudes e hoje iremos falar da virtude humana da justiça, que é uma das 4 virtudes cardeais. E, como eu disse, a virtude da justiça, além de ser uma virtude humana, também compõe uma das 4 virtudes cardeais. E as virtudes cardeais têm esse nome, pois vem da palavra em latim cardo. Que o que significa? Que em latim cardo significa como se fosse um eixo, assim, uma dobradiça de uma porta, que faz a porta abrir, né? E de uma porta que... O que seria essa porta? Seria as virtudes cardeais. E dessas 4, emanam todas as outras virtudes humanas. Por exemplo, da virtude cardeal da fortaleza. Temos as virtudes cardeais, né, que é a fortaleza, temperança, justiça e a principal de todas, a prudência. Então, como eu falava, dessas 4 emanam todas as outras virtudes humanas. Por exemplo, na virtude cardeal da fortaleza, temos a paciência. Então, a virtude humana da paciência, ela vem da virtude cardeal da fortaleza. Então, um aspecto da fortaleza é a paciência. Da virtude cardeal da temperança, por exemplo, temos a castidade. E por assim vai, né? Das virtudes cardeais vão emanando as virtudes humanas. E entendendo melhor as virtudes cardeais, podemos entender melhor as virtudes humanas. E com isso, dá um outro passo, que é entender as virtudes cardeais. Entender as virtudes teologais. Para entender as virtudes humanas, a gente não precisa da fé. Não é necessário ter fé. Não é necessário ter fé para enxergar o bem que é conseguirmos uma dessas virtudes. O bem que é ser uma pessoa temperante, uma pessoa justa, o bem que é ser uma pessoa prudente. Então, não é necessário termos a fé. Logo, para isso, então, um protestante, um judeu, um ateu, pessoas que não têm a fé ou não têm a fé na sua plenitude, elas podem muito bem ser pessoas virtuosas. Pode muito bem um ateu ser uma pessoa virtuosa. Pode muito bem um judeu ser uma pessoa virtuosa, contanto que ela pratique as virtudes humanas. Que pela própria razão, pela própria filosofia, você consegue chegar lá. Porque o sistema aristotélico, o que acontece? Existe um sistema aristotélico de virtudes. Então, Aristóteles montou todo esse sistema aristotélico de virtudes. Então, muito disso vem dos gregos. Então, só com a razão humana você consegue chegar lá. Porém, para se conseguir o ápice da virtude, é necessária a fé católica. Com a fé católica, a gente consegue entender as principais virtudes, que são as virtudes teologais. Que com isso a gente vai entender a beleza, né, dessas virtudes. Então, agora, que as virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade. Então, depois dessa pequena introdução, vamos falar agora sobre a virtude da justiça, que é o que nos interessa hoje. E logo, uma primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, em particular, a virtude da justiça, a gente tem um senso comum e não entende muito bem como uma virtude, e sim como um dever. Um dever. Por exemplo, a pessoa grita assim: eu quero justiça, eu quero meus direitos, que se faça justiça nesse país. Ou seja, sempre quando a gente pensa em justiça, a gente pensa que alguém tem que fazer para a gente, para que a gente receba justiça, que se faça justiça para a gente, né?
E, e a gente vê isso na TV e tudo mais. Ou seja, as pessoas não entendem que a justiça é uma virtude, que a gente precisa fazer, que a gente precisa praticar, e praticando a gente consegue essa virtude. Uma outra historinha para ilustrar isso é uma ideia que eu gosto muito, de uma historinha de um bispo de Westminster, na Inglaterra, que, por sinal, é uma catedral muito bonita, que dizia assim, no epitáfio dele, né, que seria a tumba dele, dizia assim, quando eu era jovem, livre, e minha imaginação não tinha limites, eu sonhava em mudar o mundo. Quando fiquei mais velho e mais sábio, descobri que o mundo não mudaria. E assim reduzi um pouco os limites do meu ideal e decidi mudar apenas o meu país. Este, porém, também parecia imutável. À medida que chegava ao crepúsculo da minha vida, numa última e desesperada tentativa, procurei mudar ao menos a minha família, aqueles mais próximos a mim. Mas eles tão pouco mudaram. E agora, deitado no meu leito de morte, subitamente concluí que, se eu tivesse apenas mudado a mim mesmo primeiro, então, pelo exemplo, eu teria mudado minha família. E com seu apoio e estímulo, eu poderia ter melhorado meu país e, quem sabe, até ter mudado o mundo. Ou seja, essa história eu queria comentar para que a gente entender um pouquinho, né, que tem coisas que a gente precisa fazer e a gente fica pensando muito o que os outros têm que fazer, né, e não a gente. Então pensamos na justiça que os outros devem a nós, não nos atos que devemos fazer, né? E para a gente tentar entender um pouquinho seriam esses atos, né? Podemos entender um pouco alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente vê notícia que saquearam cargas de uma carreta lá que e caiu na estrada, todo mundo foi lá e saqueou. Poxa, será que isso é um ato justo? O cara ali fez um gato na luz, ou um gato na água, que ninguém está vendo, um gato no TV a cabo, ou registra um imóvel, né, com valor um pouquinho abaixo, ou muito abaixo do comprado, para pagar menos imposto de renda, ou então pega um recibo de outra pessoa para abater no imposto de renda, ou muda a cor da pele no formulário lá para entrar na faculdade, através do sistema de cotas. Enfim, eu mesmo já vi isso, né? Várias vezes. Quando viaja serviço pela empresa, se o almoço custa uns R$ 10, ele pede nota de 20, porque o reembolso era de 20. Ou seja, alguns aspectos aí que a gente pode ver da justiça, né? Por que eu quero falar isso? Porque a justiça é uma virtude que impregna tudo, toda a nossa relação, toda a nossa vida. Então, todos os ambientes da vida, e mais à frente a gente vai ver os ambientes, podem ser tratados com justiça, pode ser pensado como justiça, né? Muitas pessoas já teorizaram sobre justiça, né? Se a gente for procurar Aristóteles mesmo, né, na Retória, falava sobre isso, Cícero na De Finibus, próprio Santo Agostinho na De Officiis, o Santo Agostinho, Civitate Dei, e por aí vai. Eles definiram alguma coisa, mas eu gosto de uma definição que é assim: constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. Como dizia o nosso amigo São Tomás de Aquino, né? Constans et perpetua voluntas sum quique tribuire. Então é isso, constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que é seu. Mas para a gente entender isso, eu queria falar um pouco uma coisa. Por exemplo, o nosso dever não, o nosso ser, o ser humano, ele deve estar organizado por 3 faculdades.
e elas bem utilizadas, que é a faculdade da inteligência, da vontade e do desejo. Já falei várias vezes sobre isso aqui. E quem organiza essas faculdades são as 3 virtudes cardeais, que é a fortaleza, a temperança e a prudência. A virtude da justiça, o que sobra para ela? Sobra o que é fora do ser. O que é isso? A justiça, né? Ela organiza o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, a gente tem a temperança. A temperança, fortaleza e a prudência vai nos ajudar a organizar nossas faculdades, inteligência, vontade e desejo. Inteligência de gelo, vontade de ferro e desejo de fogo. E a justiça organiza nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, tudo que é humano, tudo que tem relacionamento humano, tem a virtude da justiça. Pode ser pensado a virtude da justiça. Então, uma forma da gente pensar aí. Então tá, isso é a virtude da justiça. Mas e quem é justo? Como a gente sabe se a pessoa é justa? A pessoa é justa, o justo em si, é quem faz a justiça sem esforço. O que acontece? Quando a virtude é um ato bom, fazer um ato bom, a gente faz um ato justo, a gente faz um ato de virtude. A gente não é virtuoso ainda. A gente fez um ato de virtude. Faz um outro ato de virtude. A gente vai crescendo, vai se exercitando na virtude. Quando a gente já tem um hábito, passa do ato para o hábito, então a gente faz a virtude habitualmente, sem esforço. Então a gente ganhou aquela virtude. Se a gente for transportar isso para a justiça, quem é justo é quem faz habitualmente atos justos. Por exemplo, uma criança que volta da escola e pega um brinquedinho do amigo. E o pai pergunta, de quem é isso? E ela, balbuciando, fala, é do fulaninho. Na verdade, ela fala, o professor me deu de presente. E o pai sabe que não. Aí ele pega essa criança, leva lá no dia seguinte e faz, você vai entregar para o seu dono, correto? E vai pedir desculpa. Ou seja, a criança fez um ato justo, mas não quer dizer que ela tenha a justiça, não quer dizer que ela seja uma criança justa. Esses hábitos repetidos, com o pai formando a criança, o pai pode imaginar já a criança, adolescente, sendo uma criança justa, um adolescente, um adulto justo, que quando vai na padaria e o caixa lá dá um troco errado a mais, o adolescente volta e devolve, isso aqui você deu um troco a mais. Então ele faz aquilo sem esforço, porque já fez vários atos justos que agora ele faz a justiça sem esforço. E ficar com aquele dinheiro seria difícil para ele. Então é isso, né? Fazer atos repetidamente, criando um hábito sem esforço, torna a pessoa justa. Tem algumas áreas nas quais a gente pode examinar aqui sobre a justiça, né? Enfim, pode pensar no profissional, no conjugal, na questão de pais e filhos. Todas essas áreas podem ter ambiente de justiça, ter alguma coisa que a gente possa pensar na justiça. Por exemplo, no âmbito profissional, né? Muita gente que trabalha com informação, tal, então, e a gente tem o brasileiro tem uma questão do chutômetro, né? Não entende nada de religião, não entende nada de futebol ou de alguma área e já vai chutando, já vai falando. Então a gente tem que ser, principalmente no campo profissional, né? Tem que saber ser comedido e dar opinião com embasamento e tal. E saber o que está falando. Na parte de falar também dos outros, né? Por exemplo,
tem uma história, a gente fica falando e tal, né? E o que a gente fala vai ao vento e voa. E a gente não sabe a consequência que isso tem. Uma historinha que era uma senhora lá que ficava falando muito mal das pessoas. E, e um dia ela foi se confessar para o padre. E o padre pediu, na penitência, que ela pegasse uma galinha e fosse tirando a pena até chegar em casa. E depois ela voltasse para falar com o padre na outra direção espiritual que ela teria para fazer a confissão. Então ela foi e fez isso, né? Foi tirando as pelinhas da galinha e tal. E quando ela voltou no outro dia e tal, o padre perguntou assim: "Ah, você fez a penitência?" "Fiz", tal. "Então agora você faz um favor para mim, volta pelo caminho que você fez e vai catando as penas da galinha." Ela falou: "Pô, mas isso é impossível fazer, né? Impossível fazer." E isso também se dá na nossa palavra, né? A gente vai falando sem, sem, sem ruminar, sem saber se é verdade mesmo aquilo que a gente está falando, e vai tirando a fama das pessoas, né? E comentários maldosos e tal. Então a gente tem que perceber isso, que é um aspecto interessante de perceber na questão da justiça, né? Então é isso. Agora, outros aspectos, por exemplo, conjugais, né? A esposa e o marido, ele pertence à esposa, né? E vice-versa. Então, a esposa tem que estar bem conservada para ele e tal, mas ele também tem que guardar a vista para a esposa e tal. Um dia eu vi uma história, o cara falando assim: "Ah, mas, poxa, mas olhar não tira pedaço." Mas, pô, tira sim, porque tem que ser o coração todo para a esposa, né? O olhar, os pensamentos, tudo. Então, na guarda da vista e tudo mais. E, enfim, a gente pode pensar que até que a pessoa que sai lá de casa vai passear e tira aliança, né? Poxa, caramba, tá faltando aqui com justiça para a esposa, né? Porque tem algumas, tá tirando aliança porque já tá traindo a esposa, né? Pensamentos e tudo mais. Ou olhando uma mulher casada, né? Então, é uma falta de justiça com a nossa esposa, né? Com a tua esposa e também com o marido dela, né? As pessoas não gostam de ser enganada. As pessoas às vezes podem gostar de enganar, mas não gostam de ser enganada, né? Eu não conheço ninguém, pelo menos. Também no ambiente dos filhos, né? O pai tem a justiça, tem o dever de educar os filhos, né? De formar bem, como a historinha lá do garoto que foi aprendendo a ser justo com o passar do tempo, né? Então, corrigir os filhos, tal. Isso são deveres que imputam aos pais ou quem tem cargo aí de formação. É, todo o campo da fidelidade, no cumprimento da palavra, né? Por exemplo, aqui a gente tem muitos cartórios e tal, e lá nos Estados Unidos não tem muito isso, né? Uma das ideias que me falaram é que lá as coisas são respeitadas, né? Tá no papel, tá assinado, aquilo ali vai ser cumprido. Aqui não, às vezes isso não é cumprido, então a gente tem que criar um órgão, criar um cartório para validar aquela assinatura e tudo mais. E a nossa palavra tem que ser sustentada, né? O homem se sustenta pela palavra. Então, o que foi dito tem que ser cumprido nos contratos, tanto empresariais como contrato. Tá marcado naquele dia, o cara fura, tal. Todo o campo da amizade, né? Querer de tal forma que queremos para ele o bem, né? Nosso amigo, a gente quer o bem para o nosso amigo, né? E você pode perguntar, se a gente tem amigos, se eu morresse hoje, quantos iriam no teu enterro, né? É, então, são mais ideias rápidas. No final, eu quero passar por outras ideias. Mas o que eu queria dizer é que não basta a justiça. É pouco. Estrita igualdade, né? A gente tem que ir além, tem que ter caridade. E onde tem um relacionamento humano, que eu já falei, estará presente a virtude da justiça. Alguns tipos, assim, de virtude da justiça que a gente pode pensar, são três, né? A acumulativa, a legal e a distributiva. Então, a justiça cumulativa tem a ver com o relacionamento do amigo, né?
Questão dos nossos amigos, por exemplo, regular regular a relação entre as pessoas, né? É, a legal é a gente com a sociedade, respeito e deveres do cidadão com a sociedade, o que a gente tem que fazer perante a sociedade, e a distributiva, a sociedade com os indivíduos, o dever da sociedade com os indivíduos que a compõem, né? Então, vamos lá, assim falar, né? Devido à justiça de pagar impostos, a fraude, sonegação fiscal, às vezes pode ser no nosso próprio ambiente, né? Imposto de renda, tudo mais, um suborno, dever de justiça de distribuir de forma justa a carga tributária e tudo mais. É aquilo que eu falava. Então, agora vamos a mais alguns deveres de justiça que possam nos ajudar a entender mais aonde essa virtude se coloca. Como a gente está falando lá em cima, para a sociedade. Então, dever de render os talentos. Nós temos talentos, nós temos dons recebidos, então a gente tem que colocar eles para render, que eles rendam, né? que aumente essa nossa fortuna. Como trabalhamos, né? Trabalhar com ordem, intensidade, para render os talentos para Deus. O que fazemos com as nossas capacidades, tem capacidade disso, então tem que fazer ela crescer, essa capacidade, né? Que a gente recebeu também da sociedade, né? Por exemplo, uma faculdade pública, tal, os impostos que voltaram para a gente e tudo mais. Bens que a gente pode ter recebido de herança, tal. Então, fazer tudo isso que cresça em prol do bem comum. E que ajude, por exemplo, nossa capacidade de acabar com a ignorância das pessoas, tal. Um outro aspecto bem interessante é a dignidade alheia. Isso é um ponto bem forte, que a gente tem que saber separar o erro daquele de quem erra. Isso não é muito comum, mas a gente tem que começar a ir aprendendo a fazer isso. O erro a gente deve criticar e condenar, com certeza, mas aquele que erra, a gente tem que corrigir com carinho e ajudar. E isso não é muito fácil. Normalmente as pessoas pegam quem está errando, em vez de atacar o erro da pessoa, ataca a pessoa e fala mal da pessoa. Isso é uma falta de justiça com a dignidade alheia. E a difamação e calúnia, que tem tanto em meio de comunicação, que pode realmente destruir a pessoa. São as murmurações, nunca falar mal de ninguém, mesmo que falem mal da gente. A gente vê tanta gente falando mal do trabalho e tal. Você vê uma equipe lá, o cara fala mal do outro, aí o outro sai, aí ele fala mal desse que ficou, aí você sai, aí fala mal do outro. Ou seja, daqui a pouco vai estar falando mal da própria sombra. Tem uma historinha lá num clube lá de velhinhas lá do chá das 5, que era para acabar às 6 e estava chegando às 9 e ninguém ia embora, né? Ninguém ia embora porque sabia que assim que ela fosse embora, iam começar a falar mal dela, né? Então, caramba, a gente tem que refletir. Será que a gente tá falando mal de alguém ou pensando mal de alguém? A ideia é que não podemos nem falar mal de ninguém, nem que alguém fale mal da gente e nem pensar mal de ninguém. Então, isso tudo é um campo muito grande e tem que ser muito bem trabalhado para primeiro a gente parar de falar mal das pessoas, depois parar de falar mal de todo mundo, mesmo que fale mal da gente, depois parar de pensar mal das pessoas, né? Isso é até matéria de confissão, tal. Então são isso. A gente tem que esses são alguns aspectos da virtude da justiça. E a gente viu que a virtude da justiça é uma virtude do relacionamento com as outras pessoas, né? Tem a fortaleza, temperança e prudência que cuida do homem, tem a justiça que cuida do relacionamento humano. E todos esses ambientes aí que podem ser impactados pela virtude da justiça, que a virtude da justiça impregna quase tudo, toda a relação humana, e a justiça,
o primeiro ponto que a gente falou lá em cima foi que normalmente a gente tem uma visão muito... O que os outros têm que fazer para a gente, né? E agora a gente pode pensar assim, como é que eu estou vivendo a virtude da justiça? Como eu estou sendo justo ou não todos esses aspectos aí que foram falados. Então é isso, muito obrigado e até a próxima palestra sobre virtudes, virtudes cardeais, virtudes humanas e valores também. Muito obrigado e até a próxima.